Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno te abençoe, te guarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é de suma importância, porque existem algumas pessoas que às vezes fazem algum comentário dizendo, sobre essa nova ordem mundial, que isso aí já faz tempo que falam e tal, outros falam que é invenção, outros inventam muitas histórias, tá? Existe sim um grande desejo e um grande preparativo no mundo para ter um governo único. Eu vou mostrar para vocês aqui que o braço forte, o centro de tudo isso é a ONU, que já tem tudo preparado, e tudo isso que está acontecendo no momento no mundo inteiro, que vocês estão presenciando, tudo isso faz parte desse sistema, ok? Um controle, um domínio no mundo inteiro. Então, qual é a verdadeira função da ONU? Que eu vou ler para vocês aqui, é uma matéria sensacional, tá? Do jornal da Cidade Online. A pessoa que quiser ver, é só entrar no jornal da Cidade Online e você vai ler lá a verdadeira função da ONU, tá bom? Aí você vai ver como é uma preparação para a nova ordem mundial. Estão preparando todo o terreno para um governo único no mundo todo. E basicamente já estão com o pé dentro para isso. Essa que é a realidade. A Organização das Nações Unidas não existe para o bem dos povos. Ela existe para o bem de algum projeto. Esse projeto tem origens e espírito bem definidos. Essas três afirmações trazem muitas implicações. Então vamos destrinchá-la bem aos poucos. Primeiro, o que é o bem dos povos? Temos que esclarecer isso. O que é o bem dos povos? Alguns têm uma visão, outros têm outra. A esquerda no mundo tem uma visão de bem para os povos e a direita tem outra. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Nicolás Maduro, vocês veem o que ele está fazendo aqui na Venezuela. O povo morrendo de fome, desespero, milhões de venezuelanos fugindo do país apenas para comer. A ONU veio aqui e deu um prêmio para o Nicolás Maduro pelo combate à fome. Não preciso falar mais nada. Está mais do que claro, para vocês verem, né? Eles chamam o que ele está fazendo de combate à miséria e à fome. Então, o que é o bem dos povos? O bem dos povos é uma ficção, é apenas uma expressão sem sentido inventada pelos progressistas. O motivo da falsidade está no fato de que o bem de um povo é a desgraça do outro. Países islâmicos querem a destruição de Israel, e a Coreia do Norte deseja a destruição da Coreia do Sul, e a China quer ver o colapso econômico dos Estados Unidos da América e seus aliados. Portanto, quando um esquerdista diz que a ONU existe para o bem dos povos, ela está desrespeitando a inteligência de seu interlocutor, ok? Eu estou lendo isso aqui para que você saiba de onde está originando a nova ordem mundial, aonde está sendo preparado um novo governo mundial e que sistema de governo será esse governo mundial. E como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, eles já falaram que terá uma pessoa para liderar. Essa pessoa pode ser de Deus, pode ser do diabo, como eles falam. Certo? Mas eles querem que ela seja capacitada. Na verdade, eles já têm esse sistema montado, né? Qual é o projeto da ONU, então? Se a ONU não existe para o bem dos povos, ela existe para quê, então? Eis a resposta. Ela existe para o bem dos países comunistas e assemelhados. A exemplo dos califados. Esse é o projeto da ONU, a criação de um governo mundial. Compreendeu? Preste atenção. O projeto da ONU é a criação de um governo mundial de forte matiz socialista, o qual
suplante em autoridade o poder, os governos locais, com poder, né? Os governos locais de cada país dominado, tornando-os subservientes ao governo mundial. Compreendeu? O trabalho, então, qual é o trabalho da ONU? Por isso que o Donald Trump já tirou, certo? A ajuda que ele dava para a ONU, para a OMS e para a ONU, ele também tirou os Estados Unidos da ONU. Por quê? É justamente por causa dessas questões. Por isso querem tanto derrubar o Donald Trump, ok? Para clarificar, imagine a ONU como um governo constituído por 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse governo tem seus ministérios, a FAO, que cuida da agricultura, é um órgão lá dentro da ONU que cuida da agricultura, a OMS cuidando da saúde, a Unicef cuidando das crianças e adolescentes, e assim por diante, compreendeu? Os países que doam, é como se fosse ministério mesmo, né? Os países que doam dinheiro para a ONU são apenas estados pagando impostos para a União. As convenções e deliberações da ONU equivalem aos congressos e senados. Percebe como a ONU funciona exatamente, que é como um país, a mesma coisa, compreendeu? Então tá aí, a Bíblia fala que os filhos das trevas são organizados no seu mal. Eles são organizados no seu intento maligno. Não pense que eles fazem a coisa aleatoriamente de qualquer jeito, não. Eles se organizam, estudam, analisam. E tudo isso que está sendo feito no mundo é justamente isso, a implantação de uma nova ordem mundial. O mundo já está recebendo essa nova ordem mundial. E nós temos que nos preparar, porque as profecias têm que se cumprir. O que nós temos que fazer? Clamar ao nosso Criador para nos livrar dos males que eles imporão sobre o mundo. Mas aí veremos guerras, veremos muitas coisas acontecer, e tudo está acontecendo de forma acelerada, compreendeu? Por exemplo, quando um governador brasileiro, ou um congressista, ou um simples militante diz que devemos acatar as resoluções da OMS, Organização Mundial de Saúde, e que o presidente deve ser punido se desacatar as resoluções da OMS, o criminoso está apenas dizendo que reconhece a autoridade mundial, já é uma autoridade mundial, desse tentáculo ministerial da ONU, que em detrimento da soberania de seu próprio país. E em termos macros, essa é a atitude de todo comunista. Desrespeito total com sua nação e subserviência total às resoluções das internacionais. Essas internacionais, vou dizer, a chamada Internacional Comunista, que até tem até hino, hein? Certo? E é cantada, aqui no Brasil estava cantando, as crianças cantando nos tempos atrás, antes desse governo, tá? Então, a Internacional Comunista é um tentáculo ligado à ONU, ok? Origem e espírito da ONU. A ONU nasce com o espírito e intenções comunistas. Naturalmente, Marx não usou o termo globalista, esse termo é recente, é novo, né? Ele falava em termos de soluções histórico-mundiais, veja bem, solução para o mundo. Com isso, Marx queria dizer que a revolução comunista só estaria completa, preste atenção nisso, a revolução comunista só estaria completa quando o mundo inteiro estivesse sob um único governo estabelecido, ok? Viu? Como é um projeto do comunismo, como a Bíblia diz que eles querem o quê? Um governo único, e o chamado anti-Machia, anticristo, estará à frente desse governo, tá? É dessa convicção
que nascem as famosas internacionais, reunindo criminosos de todas as partes do mundo para definir as estratégias da revolução global. A máfia do Foro de São Paulo, vocês já devem ter ouvido falar, certo? Que é uma organização que foi criada por Luiz Inácio Lula da Silva e Fidel Castro. Eles criaram o Foro de São Paulo, e o Foro de São Paulo, ele tem como visão, certo? Uma meta visionária de unir toda a América do Sul como se fosse a antiga União Soviética, né? Um só país, a chamada Pátria Grande, tá bom? Esse é um dos passos para se ligar a um governo mundial único. Tá aí, ó. Por exemplo, nada mais é do que uma espécie de internacional, o Foro de São Paulo. Por lógica, como explicado no item 1, a ONU não pode representar ou querer o bem dos países, mas apenas o bem de alguns países, os comunistas, né? Socialistas. Mas como descobrir quais são os países para os quais a ONU é um bem? Ora, basta sabermos quem comanda a ONU. Vamos ver? Não vou dar aqui uma enxurrada de nomes, mas vou apenas lembrar que o primeiro secretário, preste atenção para você ver como é tudo comunista, o primeiro secretário-geral da ONU, um norueguês, foi um socialista que recebia suporte financeiro e estratégico da antiga União Soviética. O segundo secretário-geral, um sueco, também socialista, cansou de falar da importância de uma revolução socialista global, ok? Uma revolução socialista global, instalar um novo governo, né? O terceiro secretário-geral da ONU também era socialista, venerava o genocida Lenin era genocida, viu? E comemorou abertamente as grandes similaridades dos ideais comunistas com os ideais e diretrizes da ONU. O atual secretário-geral da ONU é o português Antônio Guterres. É Antônio Guterres, que, adivinhem, ele é de esquerda, convicto esquerdista, tendo sido secretário-geral do PS. O que é o PS? O Partido Socialista Português. E que também foi presidente da Internacional Socialista. E o etíope Tedros Adhanom. Quem é Tedros Adhanom? Diretor-geral da OMS, Organização Mundial de Saúde. Também é um líder comunista, notoriamente corrupto, tá? E não é eu que falo, isso aí, muitas coisas que ele respondeu lá. Que trabalhou arduamente contra o desenvolvimento e produção de medicamentos para combater a doença chinesa. E agora, com a inutilidade dessa prática, adotou a estratégia contrária e tenta se passar por protagonista na busca por medicações. É fato notório e indiscutível que a ONU já nasceu e assim permanece com o objetivo de entender e dificultar como sendo o bem dos países, o que na realidade é apenas o bem dos países comunistas e dos ideais comunistas. Políticos brasileiros que defendem a noção de que a ONU, por meio de seus tentáculos como a OMS e a FAO, Organização Mundial de Saúde, e o órgão que cuida da agricultura, devem ter autoridade sobre os governos locais e estão confessando suas mentalidades favoráveis a esse grande crime que é a ONU. Ok?
Então, qual é a meta da matéria que eu estou passando para vocês? É esclarecer que o novo governo mundial está basicamente montado. A nova ordem mundial está basicamente sendo instalada. As resistências estão sendo atacadas. O presidente aqui é um deles, o presidente dos Estados Unidos é outro. Aqueles que estão resistindo estão sendo atacados. Bilhões são investidos nisso. Bilhões. Então existe um empenho tremendo para se instalar a nova ordem mundial. Quando eles conseguirem instalar por completo, aí sim eles vão apresentar o grande líder, aquele que se diz ser o próprio Deus, aquele que se assenta no trono do templo e se passa como se fosse o próprio Deus, aquele que será esmagado pela grande rocha que é o nosso Mashiach. Se alegra, a redenção está próxima, mas tudo isso está acontecendo ao nosso redor e pouquíssimas pessoas estão enxergando. Tudo está montado, o cerco está se fechando e muitas pessoas estão aí em dúvida. Qual é a dúvida? O nosso Deus é vida eterna, é vida para todos sempre que Ele nos promete. E se você não estiver com o nosso Criador, você estará onde? Estará com esse lixo que está aí trazendo escravidão, dor e sofrimento e morte no mundo inteiro. Então nós temos que o quê? Nos apegar uns aos outros, esquecer as divisões religiosas e nos unir à palavra do nosso Criador, orar, jejuar, clamar constantemente, deixar de buscar poder no mundo e buscar o poder do nosso Criador. É hora de nós começarmos a alimentar mais forte o nosso espírito. Busque o alimento espiritual, se aprofunde no estudo da palavra, porque a hora está chegando e haverá momento em que nós não poderemos mais ter a palavra na mão. A palavra vai estar aqui. Por isso, estude, porque vai chegar um momento em que você vai ser proibido de ler, de estudar ou de divulgar a palavra do Criador. E isso é bíblico, porque haverá fome e sede da palavra. Isso está escrito na Escritura. Então, se prepara, porque vai chegar um momento que você vai ter que tirar a palavra daqui, não mais do livro. O momento está chegando, mas é curto o tempo. Tudo vai passar e nós nos encontraremos na eternidade, juntamente com o nosso Criador, o grande Mashiach, vai estar conosco para todo sempre. Amém? O Eterno te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê shalom. Forte abraço para todos.